Boa noite, estamos aqui hoje para fazermos mais uma live, eu e a Edilane. Hoje nós vamos falar sobre a volta das aulas, a escola, a pandemia. Então vamos estar aí discutindo um pouco sobre esse assunto. Boa noite, Zildinha, que bom ver seu nome, ver você aí, adoro ver que você sempre está aqui comigo, fico tão feliz mesmo com que você sempre participando aqui da nossa live, gratidão, gratidão. Estou aqui falando que hoje a nossa live será com a Ed, né, Ed, que já está entrando aí também, e aí vamos lá começar a nossa live sobre a escola, sobre a volta às aulas. E aí, né? O que dizer das aulas? Hoje eu quero ler, antes de começar, antes de chamar aí a colega, a Edilane, para vocês, sobre um poema de volta às aulas. Um livro é uma beleza, é caixa mágica, só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é um parque de diversões, cheios de sonhos coloridos, cheios de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores, e bichos com cores. E é mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Um livro é sempre um livro. Sempre é bom ter um livro. Deixa eu aceitar minha amiga aqui, que está aqui chamando ele. Bora começar a nossa live, amiga. Vamos ver. Tá chegando. Olá! Tudo bem? Olá, amiga. Tudo bom? Tirando trancos e barrancos da surra que eu tomei do aparelho hoje. Vamos que vamos. Agora estamos bem. Eu já tive que chamar assistência técnica aqui. Falei, nossa, vem aqui me ajuda, porque o negócio tá feio. É bem interessante isso, né? Quando a gente tá próximo do horário, tem que acontecer algo assim, né? É bem interessante. Nossa, tava doideira. Patrícia, ontem eu falei para você, agora hoje vou falar novamente. Coloquei seu livro quarta-feira no correio. Logo estará chegando aí para você. E como nós vamos falar de volta às aulas, de dificuldades com isso, de pandemia, de tudo, não podemos deixar de falar, né, amiga, que o nosso livro já chegou, já está aí lindo e maravilhoso para todos aqueles que quiserem adquirir, ler, porque tá demais, tá maravilhoso, viu, gente? E eu estou assim radiante de felicidade com esse meu livro lindo, com esse nosso livro lindo, com essa idealização feita, realizada. Nossa, é maravilhoso, não é não, amiga? Não, com certeza. Para você ter ideia, ó, já mandei para o Espírito Santo, já mandei para Manaus, para o Rio de Janeiro, tá indo para todo lugar desse Brasilzão. Então, gente, querendo o livro, tá lá com a gente, porque tá show de bola. É uma benção, é maravilhoso. É muito gostoso ver um trabalho que a gente fez com tanto carinho, indo, né? Assim, as pessoas podendo receber, apreciar, curtir, é muito legal. Muito, e a Paty até tá colocando aqui o livro. Eu tenho, ela tem mesmo, ela comprou, Paty comprou o livro também, ela, ó. Legal. Espero que você goste, Paty. Ele tá maravilhoso, tá muito, muito, muito bom mesmo, tá recheadíssimo. E grosso, né, ó.
Tá lindo. Verdade. Vamos lá, amiga. Nosso bebê. Hoje a nossa live, nós vamos falar aí um pouco. Antes de começar a falar, deixa eu falar boa noite para o restante, que eu tinha falado para a Isildinha, falei para a Patrícia, para o Serginho e para alguns mais que estão aí chegando com a gente. Boa noite, muito obrigado. E aí, bora lá. Fala um pouquinho de ti, o que você fez essa semana, como é que foi? Que eu fiz bagunça, muita bagunça, gente. Essa semana eu tô doida de pedra. Mas, assim, dentro da psicopedagogia, a coisa bombou até diante do nosso tema, né? Porque essa semana a gente teve volta às aulas. Então, assim, muitas demandas de angústia das famílias, crianças muito felizes e saltitantes que estão voltando para as rotinas escolares. Então, foi uma semana mega agitada. E com muita coisa, assim, pra gente aproveitar e trocar no meio desse nosso assunto de hoje, amiga. Muita coisa boa. Né? Foi uma semana corrida. Mas foi boa, foi uma semana boa. Saldo positivo. Todas as escolas voltaram às aulas no presencial? Ou algumas ainda tá aquela volta, não volta? Como é que tá? A gente tem agora 3 situações, porque não tem a obrigatoriedade do retorno esse mês. Pela lei, enfim, que foi feito o decreto, né, do governo aí, ainda não está com a obrigatoriedade para esse mês. Existe uma previsão de obrigatoriedade de presencial para setembro. Então, hoje a gente tem 3 quadros nas escolas. A turma que continua online, escolas que continuam no sistema híbrido e escolas que voltaram totalmente. Tá? A gente tem essas 3 realidades atuais. E aí a gente tem as 3 realidades também dentro das famílias. Pais que estão pedindo, pelo amor de Deus, voltem. Pais que estão dizendo, de jeito nenhum a gente não volta. E pais que dizem, o que decidir está decidido. Né? E aí é que a gente vai vendo como que a gente precisa conversar muito e entender os prós e os contras dessas decisões. Né? E quanto que as pessoas têm que parar e pensar sobre esse assunto. Que não é só assim, não, deixa a vida me levar, que não vai funcionar. Tem que pensar e pensar sério, porque a gente está pensando em prejuízos e ganhos de médio e longo prazo. A gente já está vendo muito problema vindo por aí, de vários lados. E é isso que a gente vai propor nessa discussão hoje. É bem difícil realmente para alguns pais mandar o filho para a escola, porque tem pessoas que têm mais medo da situação, tem pessoas que têm menos medo da situação e tem pessoas que vai com medo mesmo, enfrenta a situação. Então a gente fica meio que em cima do muro, né? A gente não sabe muito para que lado a gente pende, se a gente deixa os nossos filhos ir para a escola ou se a gente prefere deixar eles em casa. É bem complicado isso para muitos pais. E eu já ouvi muito, muito mesmo. Meu filho não vai para a escola. Esse ano não vai para a escola. Vai ser online. Enquanto que eu ouço de outros pais, assim que eles abrirem as portas, os portões, meu filho está lá dentro da sala de aula. Né? Então a gente fica assim, gente, o que vai ser? E essa criança fica como se fosse uma bolinha, né? Joga para cá, joga para lá, para cá, para lá, e sem saber o que é, né? O que vai ser, como fazer. É bem complicado isso, né, minha amiga? É bem complicado. Está bem complicado, até porque muitas famílias também não estão escutando e enxergando as crianças e os seus adolescentes. Eu acho que o que a gente está vendo muito no consultório é isso. Por exemplo, eu tenho a situação de um filho de 16 anos que está no 2º ano de ensino médio. Eu optei por vai para a escola, porque eu percebi determinadas demandas por parte dele. Nem vou considerar a parte pedagógica, eu vou considerar a parte emocional. Foi um jovem que seguiu todos os critérios de distanciamento, de isolamento, totalmente. Foi assim, seguiu lindo e maravilhosamente bem. Chegou um ponto que ele já estava ficando deprimido, angustiado, ansioso e desesperado, porque chega um ponto que assim, não está socializando com ninguém, não está conversando com ninguém, além de mim, dos irmãos e o pessoal que ele joga online o videogame dele.
Aí ele virou para mim, que eu gosto muito de conversar, eu sempre acho que a gente tem que ter esse diálogo, essa porta aberta com os nossos filhos. E aí a gente conversando, quando fomos decidir, voltamos para a escola, não voltamos, a primeira coisa que eu quis saber é como é que estava o sentimento dele, porque eu também entendia que eu não tinha que mandar ele para a escola se isso fosse algo que o amedrontasse. Mas eu também não poderia privá-lo de ir para a escola se era algo que seria positivo para ele. Então, no meio dessa conversa, ele falou, mãe, você tem noção de como é angustiante você não poder conversar com ninguém da sua idade? Faz 1 ano e meio que eu não vejo ninguém da minha idade. Eu só converso com você, com um parente mais próximo, tipo com vó, com vô. Mãe, eu tô assim, angustiado. Eu fiquei quietinho aqui o tempo todo, você me falou que eu tinha que me cuidar, eu fiquei, eu fiz... E aí, no meio dessa conversa, veio até o questionamento, será que não está na hora de você confiar que todos os cuidados que ensinaram a gente a fazer, eu sou capaz de executar? E aí vem aquela coisa que a gente já conversou em outras lives sobre autonomia, independência, confiança, e você fala, ai meu Deus, ele não é mais um bebê, porque dá medo, independente de qualquer coisa dá medo, fora todos os prejuízos pedagógicos que eles estão tendo, que a gente percebe que foi 1 ano empurrado com a barriga, 2020, 2021, mais meio ano empurrado com a barriga, e isso vai dar problema lá na frente. E aí a gente concordou, aí recapitulamos todas as regras de segurança, de prevenção, de cuidado, vai com kit de máscaras, né, dentro da coisa, se arrebentar elástico, se fizer não sei o que tal, você troca. Se achar que tem alguém que está lá com o nariz enfungando, porque pode acontecer, as pessoas também pegam gripe independente do Covid. Põe 2, né, levam álcool gel, e ele está fazendo. E alguns cuidados eu acabei administrando, por exemplo, que nem a gente mora perto do metrô, aí eu optei por não deixar ele usar o metrô, né, isso eu fiz. Aí eu acabo levando e trazendo, eu adaptei o meu horário, eu sei que nem todo mundo consegue, mas eu acho que cada um tem que começar a pensar um pouquinho como é que consegue minimizar os riscos, porque o metrô para o meu lado aqui, nesse horário da manhã, que ele estuda às 7h15, 7h10, é lotado, então é lotado nível ninja mesmo. Aí eu fiquei realmente, falei, olha, eu consigo fazer isso, então eu consigo minimizar essa angústia. Ele, não, mas eu sempre fui de metrô. Eu falei, então, mas você estava querendo socializar com pessoas da sua idade, não precisa socializar com a população de São Paulo inteira. Né? A gente deu risada e falou, não, aí eu fico mais tranquila e pronto. E aí foi, então ele está indo, está seguindo. Mas a gente fica preocupado, é um fato. Só que eu também fiquei preocupado com o bem-estar mental dele. Né? Eu percebi que realmente estava ruim. E no consultório eu percebo também isso, né? Que tem crianças que estão vindo com características de um TDAH, uma crise de ansiedade absurda, que já não tem mais dedo, porque a unha já roeu inteira e coisas do tipo, porque também estão com essa angústia desse isolamento. Então eu acho que os pais têm que começarem a pensar, tudo bem, eu tenho medo da Covid, mas e os outros medos, né, do meu filho acabar adquirindo algum distúrbio, algum transtorno? Porque tudo que impede você de viver vira um transtorno. E esse medo excessivo, eu tenho crianças que não encostam mais em nada, não só nas pessoas, mas, por exemplo, até numa porta elas têm medo, sabe? Nem para encostar com o cotovelo, elas não aprenderam a fazer as coisas para se proteger, elas simplesmente deixaram de fazer. E isso me assusta um pouco, quando eu olho e falo, não é um caso, são vários casos. Da criança que aparecem, não, eu não posso. Aqui eu não posso tocar, porque senão o coronavírus me pega. Ah, eu não posso fazer isso, porque senão o coronavírus... Então eu estou muito preocupada com o bem-estar mental das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Super preocupante mesmo. Mas a gente vai precisar nos habituar e nos preparar diante disso tudo, porque o Covid, eu acho que ele é igual ao H1N1, ele vai precisar de ter vacina todo ano. A gente vai ter que nos habituar com a situação. Virão outros. A gente sabe disso. Exato. A gente tem que aprender a lidar. Eu acho assim que é que nem violência, né? Criminalidade. Se você for pensar em todas as notícias que você vê de crimes, somente aqui na cidade de São Paulo, vamos pegar que a nossa realidade, a gente mora em São Paulo. Você não sairia de casa, se você se basear pelas notícias. Exato. Mas você sabe que você tem como, você pode não ter como evitar 100% a criminalidade, mas você consegue ter noções do que é mais seguro, o que não é, os alertas que você tem que ter, as atenções. Eu acho que a gente vai ter que aprender a fazer a mesma coisa com a Covid.
né, de que jeito a gente consegue viver, porque eu não acho que é uma doença que veio para ir embora, daqui a 2 meses vai embora, isso some, não vai sumir, vai ser uma realidade, a gente vê com H1, como você citou, H1N1 continua, a influenza continua com a gente, existem ainda pessoas que morrem de H1N1, e de outras tantas coisas, até mesmo do sarampo, que é uma coisa mais antiga. Então a gente vai ter que ter uma atenção quanto a isso e aprender a lidar. E eu sei que dá trabalho ensinar os filhos, mas a gente precisa conscientizar. E isso é função de mãe e pai. Esqueceram totalmente, está tendo um surto enorme. Continua fazendo as mesmas coisas, matando do mesmo jeito. Não tem jeito, as pessoas precisam estar entendendo e compreendendo a situação. Não tem jeito. Sim. A turma vira e fala assim, como é que o Japão está se virando? Porque o Japão não parou as aulas. Aí eu estava vendo uma entrevista, inclusive, do Dr. Rebalos, e ele falou uma coisa muito certa. Ele falou uma coisa de cultura. O japonês, ele não tem esse nosso hábito afetivo de ficar abraçando, apertando, agarrando. Talvez a gente precise aprender a abraçar, nesse momento de crise, um pouco menos, com um pouco mais de cuidado. Ao invés de ir lá abraçar, reverencia, dá um sinal de respeito, mas não deixe de conviver, né? Se você percebe que você tem um sintoma, que você não está legal, você mesmo coloca a sua máscara e protege o outro, né? Você não precisa contaminar todo mundo do que você tiver. Então você tem que adquirir novos hábitos. Eu mesmo, essa semana, na casa de uma amiga, aí ela comentando que ela morou na Austrália um tempo, e que lá ninguém usa sapato dentro de casa, muito antes de pandemia. Né? E ela falou, é um hábito que eu estou aproveitando a pandemia e trazendo. E é um hábito válido, né? Se dá para fazer, e é uma coisa que pode minimizar não só a Covid, mas qualquer outro tipo de doença, por que não? Né? Então eu acho que a gente tem que rever os nossos conceitos e começar, porque não dá mais para ficar isolado, gente. Por mais que assim, até porque isolamento em si já foi mais do que comprovado que só isolamento não resolve o problema. Então, eu sou aquelas que defendem que tem que ter um estudo bem científico, bem embasado para medicações, as vacinas, nós topamos ser cobaia e acho que tem que tomar vacina mesmo. Vamos ver o resultado e torcer para que elas realmente sejam efetivas. E acho que tem que ter essa mudança de hábitos. A gente tem que começar a ver as coisas de uma forma diferente, mais madura. Está na hora do brasileiro crescer. Sim. Eu penso dessa forma. Com certeza. Parar um pouco, né, de ficar... Está prejudicando muito as crianças, as pessoas, as empresas, as famílias. Está tudo muito prejudicado com essa situação. Então, nós precisamos sim, aprender a lidar com a situação, tomar todos os protocolos de cuidados que existem, que está aí. Exato. E ter fé. Eu creio que a fé é muito importante para a gente poder continuar e fazer as coisas acontecer, porque realmente não dá mais para ficar só dentro de casa. A gente precisa voltar para o presencial. A gente precisa voltar a estar lidando com pessoas, olhando pessoas. Isso é nosso. Não dá para ficar enfornado mais. Chega. Aqui na minha cidade diz que dia 18 vai liberar tudo. Liberar tudo geral. Aí eu falo, nossa, mas também não precisa ser tão radical. Vai ser uma boa testagem para ver o que as pessoas aprenderam com isso. Vamos ver o que as pessoas incorporaram de toda essa experiência. Porque eu vejo assim. Aprendeu e agora solta. Solta. Sai todo mundo que nem passarinho. Disparado. Que nem, às vezes eu vejo uns comentários quando vem essa polêmica do vai, fica. Muitas mães que respondem assim, não importa quem diga o quê, meu filho não volta para a escola, ano escolar eu recupero, vida não. Sabe, a gente precisa avisar essas mães que não é bem assim. Você pode até recuperar o ano escolar. Recupera, mas a criança entre aspas, a idade dele não acompanha. Fica defasada, porque foi um ano que ela ficou parada, sem estimulação, vai ter um prejuízo neurológico ali. Tudo bem, depois ela recupera. A que preço, a que sacrifício? Então não é simplesmente, eu não estou escolhendo tomar um sorvete ou não tomar, né? E as pessoas não têm consciência, até porque a gente vive num país que as pessoas não valorizam ainda a educação, a área da educação. É meu sonho, o dia que as pessoas entenderem que a educação é a chave para você virar um país de primeiro mundo, porque eu falo, o Brasil é um país maravilhoso,
tem tudo, e realmente a gente tem minério, água, a gente tem tudo que tem para ser uma potência, falta só o povo entender qual a nossa missão dentro desse país maravilhoso. Exato. E a chave é a educação, porque com a aprendizagem você evolui. E as pessoas não entendem o prejuízo que significa esse 1 ano e meio parado e insistir nisso, né, que vai desde o prejuízo da sociabilização ao prejuízo do desenvolvimento cognitivo, memória que está sendo perdida, potencialização, enfim, é tanta coisa que eu olho e falo, como é que as pessoas não percebem? Enorme, e a pior de todas, na minha opinião, exato, é o abuso, é a violência. Ai, isso para mim é o pior de tudo. Viu. Como é triste, como é duro você saber, você ver, você ouvir que uma pessoa está abusando de uma criança, aproveitando a pandemia, que outros estão judiando de tal forma violentamente, e tantas mulheres apanhando em casa, sofrendo abusos absurdos por conta dessa situação. Então, eu acho que de tudo, o pior mesmo, ao meu ver, é isso, é a violência ter aumentado tanto, tanto, tanto. Isso é muito triste. Sim. As pessoas ainda não entenderam que para muitas pessoas, para muitas famílias, a escola ainda é o local de segurança. Mesmo uma escola que aparentemente seja ruim, ela ainda tem os personagens que ajudam e auxiliam essas pessoas, dão a estrutura que aquela casa não tem. Então, quando você tira esse central de apoio, eles não têm para onde correr, nem a quem recorrer. Tanto que foi muito evidente, saíram várias reportagens ainda, só essa semana, né, porque as aulas voltaram essa semana, de casos de crianças já chegando, relatando o quanto sofreram, tanto desde abuso físico como sexual. Então, assim, fora as mães que apanharam e as crianças viram e comentam. E aí você vê, fala assim, a questão da fome, que é um outro fato, tem crianças que pasmem alguns ou não, que precisam ir para a escola sim para comer, não é uma função da escola, mas ela adquiriu essa função diante da nossa desigualdade social, né? E a gente não pode simplesmente falar, paciência, cruza os braços e pronto, problema dele. Não funciona disso, não adianta a gente gritar e precisamos lutar por um monte de coisa e fechar os olhos para essas situações sociais, né? A gente tem que ter esse toque, esse enxergar o outro, essa empatia. E sim, tem muitos casos, crianças que muitas vezes não estão falando, mas estão desenhando, que estão com o seu comportamento alterado, e a gente tem que estar muito atento para essa realidade. É uma situação muito séria o que está acontecendo. Então, assim, vai vendo quantas perdas, né? Você tem aí, fora as situações pessoais de transtorno de depressão, ansiedade, uma hiperatividade desencadeada, entre outros transtorninhos. Fora isso, você tem a questão da socialização, aí você tem a questão da defasagem cognitiva, defasagem pedagógica, ainda mais para complicar, abuso e violência. E ainda tem gente que acha que não tem que voltar para a escola. Gente, tem que olhar de uma maneira mais ampla, não dá para olhar as coisas tão fechadinhas assim. E desenvolver aí um pouquinho da empatia e da compaixão para com o outro, ter um olhar mais, né, o outro está precisando. Pode ser que na sua casa não tenha acontecido nada disso. Amém. Mas na casa do seu vizinho está acontecendo. Então isso é triste. Isso é triste. Então precisamos sim ter esse olhar. É importante esse olhar para o vizinho que está sofrendo. Né? E muitas vezes não tem como pedir socorro. Não tem como pedir socorro. Sim. Pedir socorro para quem? E a gente... Exato, além de não ter muitas vezes a quem recorrer a pedir esse socorro, a gente também precisa começar a entender um pouco o quanto esse medo está nos dominando. Eu acho que é algo que também tem que levar muito a sério, porque existem sim os medos reais das pessoas que estão sofrendo ali e aquelas que adquiriram o medo de tanto se abastecer de notícias na mídia sobre pandemia, né? E aí você tem, eu me fecho para o mundo inteiro, não importa se o meu vizinho está espancando a mãe do amiguinho do meu filho, não importa se a criança está sofrendo, a questão é que eu estou com medo, eu não vou sair porque eu não quero, entendeu? Correr esse risco. Se a gente pensar que não existe humanidade, não existe vida humana se não houver sociabilização, se a gente não integrar, a raça humana acaba, gente.
é algo assim, eu acho que assim, o que a gente mais está propondo hoje nessa conversa são justamente as reflexões. A gente não está dizendo, pelo menos eu penso assim, eu não estou dizendo o certo é isso ou aquilo, mas assim, eu quero muito que as pessoas comecem a conversar sobre todos os efeitos dessa pandemia, né? O quanto a gente pode sair melhor dessa pandemia, porque no começo todo mundo fala, nós vamos sair melhor do que nós entramos. Eu não sei, hoje eu olho, eu não sei como é que você está vendo, mas assim, eu acho que tem muita gente, mas numa proporção absurda, que está saindo muito pior, mas muito pior, assim, eu falo, caramba, infelizmente como é que eu vejo pode, grande meu maldade nas pessoas, que não mudou, piorou. Eu Piorou, não pensava, piorou? Eu também tenho essa sensação. eu pensava na minha, assim, no meu pensamento, imaginava assim, ó Deus, agora aquelas pessoas que são tão ruins, que faz tanta maldade com o outro, que tem a língua tão felina, de repente agora com essa pandemia, com essa situação, essa pessoa percebeu que somos todos iguais, que o dinheiro não compra a saúde nessa situação de pandemia, que se nós tivermos que ir embora, vamos todos para o mesmo buraco, que não tem jeito, então que somos iguais. Então ela vai sair dessa pandemia uma pessoa melhor, uma pessoa menos fofoqueira, menos intrigueira. Imagina, a pessoa está pior até, fala muito mais pelos cotovelos, julga, condena, e só maldade que a gente vai vendo. E isso é muito, muito, muito triste. Muito triste de se ver. Muito... Sim, sim. Eu até na semana passada, eu acabei tendo eu brinco que é um surto emocional, porque eu vi umas situações que mexeram muito comigo. E aí, quando a gente para e pensa com todo o trabalho que a gente tem, o conhecimento que a gente tem na área, com toda a experiência, você vê que te afeta. Você fala assim, caramba, imagina para quem não tem. Que eu cheguei e fechei para balanço, amiga, literalmente. É como se eu tivesse virado assim um ermitão. Eu dei uma fechada, falei, eu preciso recolocar a vida no lugar, porque está começando a me afetar algumas coisas que eu estou vendo, porque é tanta maldade, é tanta perversidade, de pessoas próximas que você olha, que você fala assim, caramba, eu não estou assistindo isso, eu não estou vendo esse tipo de coisa. Mas infelizmente era real e eu estava vendo. Então, sim, você fala, não aprendeu nada, criatura, né? Não evoluiu, como é que você consegue regredir? Tá vendo tudo que está acontecendo e ainda continua, como se o reizinho vivesse dentro do umbigo, sabe? Ai, porque eu falo, ai meu Deus, não sabe outro pronome. E aí eu peguei e dei uma fechada, até os meninos falaram, nossa, mas você tá tão quieta. Eu falei, eu tô precisando reorganizar a minha cabeça para eu não me contaminar com essas coisas. Né? E aí eu desliguei legal, porque eu falei, preciso dar um restart, né? Eu falei, vou dar uma fechada e eu volto, porque é muita coisa. A gente está sendo abarrotado de pancadas por todos os lados. Então, de repente, vem da tua família, vem de amigo, vem do trabalho, vem do paciente que traz uma carga, a gente que atende paciente sabe, a carga que a gente carrega ali, você ainda mais do que eu, que você é psicóloga, eu só sou dose, né? Eu sou psicopedagogo, só sou dose. Mas, enfim, essa é Edilene sem Edilene. Vocês mexem mais com o emocional, era isso que eu queria dizer, mas pra gente vem ainda uma carga emocional que elas trazem, mas vocês mexem literalmente com isso. E mexe, você vê umas coisas, alguns relatos que você fala assim, caramba, né? Não precisava ser desse jeito, dava para ser diferente. Hoje mesmo eu vi uma situação muito louca. Um paciente estava saindo do carro, paciente criança, e ele se enroscou no banco do carro. E aí ele gritou para a mãe avisando, né? Eu tô preso, porque ela estava fazendo sistema drive-thru de medo, uma dessas que estão apavoradas. Então ela para o carro, desce, ele entra, eu recebo na porta. Aí ela não conseguiu ouvir que ele estava preso. Olha a situação. E aí ela começou a ficar brava porque ele não saía do carro. E ele lá, eu tô preso. Eu só se pererei, uma perna para dentro, outra para fora. E ela não ouvia. Aí ele começou a ficar tão frustrado que ele começou a bater na porta do carro. Eu tô preso! E ela, para de bater na porta! O que aconteceu com você? Aí ele tá preso.
Ela não teve escuta para ouvir ele. Aí ela, hã? Ele tá falando que ele tá preso. Eu tava longe, ela tava perto. Ah, ele tá preso? Aí ela foi lá e desprendeu ele. E ele assim, ela não me escuta! Né? Super bravo com aquela situação. Eu falei, olha como é que a gente tá. Das pessoas não estarem conseguindo enxergar. E estarem tão sensíveis numa situação, porque ela estava absorta nos pensamentos e nos conflitos dela, que ela nem percebeu que o menino estava preso no banco do carro. E eu falei, nossa, o ser humano está muito assim, né? Está muito eu, a gente escuta muito. Ah, é porque você não sabe os problemas que eu estou passando. Eu acho que a gente precisa mudar essa pergunta. Será que não está na hora da gente perguntar por quais problemas o outro pode estar passando? É. A gente mesmo teve uma situação, né, na semana passada, essa semana de perda, né, de uma colega nossa que teve uma perda grande. Semana passada teve outra, aí depois a gente teve a notícia de uma colega que não estava bem. Assim, e ninguém para pensar como é que está o outro. Está faltando esse olhar. Eu acho que a gente está precisando ter. É a bendita compaixão que precisamos ter. É esse sentimento que é tão importante que nós precisamos ter. Desenvolver, buscar, procurar. Que é que nem o juízo. Quando a gente fala para o outro, toma juízo, né? Tenha juízo. Se eu soubesse o que o juízo come, eu dava para a pessoa comer de pratada. Mas eu não sei. A mesma coisa eu digo com a compaixão. Se eu soubesse que compaixão come, eu daria para todos comer para poder ficar bem compadecido das pessoas. Bem com o coração cheio de compaixão e olhar para o outro e ter um olhar diferenciado. Porque o outro está necessitando disso. O outro está precisando de ajuda e você está ali do lado, que você pode ajudar e você não percebe. Você está tão absorto no seu eu, no seu egoísmo, que você não olha o que o outro precisa. E é o que está acontecendo com essas crianças. É o que está acontecendo. Sim. Eu creio que as escolas vão realmente abrir as portas, eu creio que vai voltar realmente as aulas. As escolas têm espaço, gente. Elas têm área verde, pelo menos as municipais e as estaduais, as públicas, têm. Né? Bastante espaço para poder manter essas crianças agindo, né? Brincando, pulando e estudando. Eles têm como fazer. Porque a gente precisa voltar. A gente precisa voltar ao normal. Precisa. Ao normal. Porque eu digo que normal, desculpa, eu acho que a gente não volta. Sim. Não volta. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que sair dessa caixinha, das pessoas acharem que a aprendizagem só acontece dentro de uma sala de aula fechada. Você pode dar uma aula muito bem para o lado externo dessa escola, mas está frio. Gente, agasalha, pensa, nos Estados Unidos cai neve, o pessoal vai para a escola com neve e tudo. Aqui a gente fica nessa história de que tem uma brisa do vento. Ai, meu Deus, vou pegar uma tuberculose. Não é desse jeito. A gente tem que parar com essa superproteção, ensinar as alternativas e preparar essa criançada para a vida. E assim, e pensar em outras alternativas. Tem a quadra, tem o pátio. Muitas escolas, como você falou, tem um jardim. Vamos distribuir essa criançada para o lado de fora, vamos aprender a trabalhar os conteúdos sem a necessidade obrigatória de uma lousa, giz e um apagador, né? Eu acho que você pode pensar em novas metodologias. Eu acho que a escola vai vir com essa nova realidade. O primeiro desafio vai ser, e vai precisar do apoio da família, ensinar e reforçar as questões de proteção, cuidados básicos, e isso tem que vir de casa, não é obrigação do professor, é isso que as pessoas têm que entender. O professor tem que se preocupar, sim, com a metodologia que ele vai aplicar, o conteúdo, se não der para ser na sala de aula. De que outra maneira ele vai poder fazer isso? Mas os cuidados básicos, pai e mãe têm que orientar, queridos. Eu sei que a maioria agora tem mania de querer terceirizar, mas a gente tem que parar com esse serviço. Vamos pegar para a gente, de novo, né, a função de pai e mãe. Educa, recapitula, explica a importância, ensina os cuidados básicos. A escola reforça esse conteúdo lá. E trabalhar com novas metodologias. E os pais têm que ajudar a pensar. A família e a escola têm que trabalhar junto. Porque o que acontece? Os pais acreditam que coloca a criança para dentro da escola é responsabilidade da escola. 90% sim, mas tem um 10% ali que precisa sim da participação da família.
A família pode sugerir, a família pode acrescentar, pode trazer ideias ao invés de só trazer reclamações. Porque hoje em dia não, né? Só se reclama, reclama, reclama. Eu vi um post que eu odeio, toda vez que eu acabei discutindo com a pessoa, inclusive. Falou assim, professor não consegue nem cuidar de pandemia de piolho. Ela colocou desse jeito, vai cuidar de cuidados de Covid? Eu falei, para começar, quem tem que cuidar de piolho é pai e mãe. Isso é higiene que tem que vir de casa. Não é função do professor. Né? E eu acho que está faltando isso. As pessoas entenderem qual é o seu papel. Exato. Entender qual é o seu papel, ter mais respeito pela figura do professor e entender que os professores são capazes. Né? Que eles têm capacidade para, afinal de contas, a gente não tem só uma metodologia de ensino, tem infinitas. Então, assim, vamos trabalhar com isso, de que maneira a gente pode fazer diferente? Ao invés de só dizer, meu filho não vai porque isso, meu filho não vai porque aquilo. Eu acho que está na hora de pensar, essa é a situação, se durar 10 anos, você vai ficar com o seu filho preso em casa 10 anos? Então, de que jeito a gente pode fazer de uma forma mais segura, mas que aconteça a aprendizagem? Porque essa criançada está saindo com um prejuízo bem grande e no futuro vocês vão lembrar dessa conversa que a gente está tendo aqui. E esse prejuízo, né, amiga, é um prejuízo que não tem retorno, né? Não tem... Não tem. É um prejuízo que vai ficar. Não tem. Não, e assim, já tem a questão desse ciclo básico de ensino que eu particularmente não sou favorável, que promove, não é jornada única, é porque fica 2 anos e não repete, empurra, não, porque ele vai ficar frustrado. Desculpa, eu sou contra, há quem defenda, eu não defendo. Eu acho que você só deveria avançar se realmente você estiver em condições de, e do jeito que está sendo feito, nem as aulas convencionais estão sendo dadas, conteúdos estão sendo jogados, contando como dado. Os professores estão ralando? Sim, estão ralando, mas a partir do momento que eu tenho uma escola, por exemplo, que proíbe que os alunos liguem as suas câmeras, eu tenho 40 alunos dormindo com o computador ligado. Né? Eu vejo todos os tipos de realidade, porque cada coisa que vem pra gente no consultório, então assim, não, mas deixa a câmera, não, a escola mandou uma circular que não pode ter, porque senão eles ficam fazendo caretinha. Gente, se você não tem câmera ligada, não é melhor ver a caretinha que você tá vendo qual é o dito cujo que está fazendo a caretinha do que você não ver os que estão deitados dormindo? Muitos. Você ainda está me vendo? Ele vai dormir. Mas imagina quando a escola especifica isso. É para deixar a câmera fechada. Tem uma escola que eu conheço que é assim, eles decretaram que era para deixar a câmera fechada e microfone também. Só poderia fazer pergunta pelo chat. Aí o coitado do professor tá lá, se matando de dar aula, para uma tela vazia. Gente, isso é horrível. Coitado do professor. É horrível. Você está falando com uma tela e ninguém se manifesta. Online se eu não estiver vendo o que está acontecendo? Não é. Você imaginou? É horroroso. Então é ruim para o professor, é ruim para o aluno que não está ali. E a gente vê assim, porque a gente escuta os alunos chegando lá, não, eu nem assisti, eu dormi, não aprendi, cochilei, eu saí para fazer um lanche, quando eu voltei já tinha acabado a aula. Exatamente. Então, assim, não tem que ter esse contato. E eu acho assim, as pessoas têm que começar a rever. E escolas, e também já vi o contrário, escolas que pedem para a câmera estar ligada, e as crianças não ligam, os adolescentes não ligam, e os pais não se incomodam. Os pais não entendem a importância dessa câmera ligada. Tem que ligar a dita da câmera. Você optou pelo híbrido, vai ficar em casa, quer ficar no online? Maravilha. Mas então liga a câmera, gente. Porque é isso que vai criar o seu vínculo com o professor. Eu tenho crianças que estão no fundo de 2 e trocou os professores e eles nem conhecem. O professor não conhece os seus alunos, o aluno não conhece o professor. Que vínculo que vai ter com a aprendizagem? De que jeito que você vai aprender alguma coisa sem vínculo nenhum? Né? Então, assim, a gente está vendo situações bárbaras. E o que me deixa mais, assim, perplexa, que justamente as pessoas que eram contra o ensino online, quando se fala em homeschooling, são as que mais estão defendendo permanecer o ensino online, que é muito deficiente comparado a um homeschooling. Sim. Então a gente precisa sim entender melhor o que está acontecendo e por que está acontecendo e de que jeito a gente faz para ser diferente. Exato. E você sabe, amiga, eu penso assim, será que o povo lá de cima quer ver alguém
aqui embaixo inteligente? Não é conveniente, né? Você acha Pessoas que pensam, até tem um... tiver acesso à inteligência, a saber os seus direitos, a saber tudo o que é preciso saber, estudando, lutando e sabendo, você acha que nós vamos ter ali o X nos que estão aí? Não, né, gente? Então não é. As pessoas precisam entender isso. É aquilo que eu falei no começo. Precisamos estudar, é aquilo que eu falei no começo. Precisamos saber. Ah, porque aí nós vamos exato. saber exigir o que a gente precisa, o que a gente quer. E isso não é, isso é para nós. Não é importante para o cara lá de cima, não é importante. Ele não está fazendo questão nenhuma. Não é importante para ninguém. Não, porque afinal de contas, quanto menos cultura você tiver, menos educação você tiver, mais fácil eu te conduzo. Exato. Né? E aquilo que eu falei no começo, a educação é o que transforma um país medíocre numa grande nação. Se você mata a educação do país, você fica na boa, né? Você fica lá em cima sempre, porque o povo não tá nem aí quem eles votam, não tá nem aí. Exato. Não tá. Tanto faz, e ficar nisso, para eles é muito conveniente, porque você não entende qual a vantagem daquela lei que o cara criou, do decreto que o cara inventou. Então é fácil. Até tem um postzinho que gira muito no Facebook da Mafalda, que era a importância do ler, né? Por que eu preciso ler? Porque quando eu leio, eu não sou obrigada a acreditar no que o outro me diz. Exato. E é isso que as pessoas têm que entender. Para muita gente é conveniente todo mundo em casa. Agora, é de fato conveniente para nós, povo, população, habitantes desse Brasilzão maravilhoso, ficar todo mundo em casa, né, não ir para a escola, não adquirir conhecimento, ter todo esse atraso. É isso que eu falo, essa reflexão. A gente tem que parar e pensar o que realmente é fato, o que é boato e o que é interesse de alguns, né, e que não é bom para nós. A gente tem que começar a avaliar isso com mais atenção. Com certeza. Amiga, você viu que já foi bastante tempo a nossa live, voou. Nossa, quando falo eu nem percebo. Eu falo tanto, também falo mais que tudo. A gente falou aí bastante, mas você está mais aí entendida da volta à pandemia, da volta à escola aqui, Deus o livre, volta à pandemia, volta à escola. Não, volta à pandemia não. Volta às aulas aí, né? E a gente pede aí, que tenham noção. Vá com protocolos de segurança, mas vá. Sim. Vamos ter que começar a liberar aí a economia do nosso país. A gente precisa tirar o povo, né, do que está aí tão difícil, porque afetou por demais, claro, todas as classes, mas a classe mais pobre foi a mais afetada. Então a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado, e precisamos mover esse mundo aí, mover essa mola do nosso país. Precisamos pensar em retorno à vida, não só às aulas, retorno à vida. Precisamos disso. As pessoas precisam estar atentas a um detalhe. Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu não quero sair porque eu tenho medo de morrer. Mas não necessariamente porque eu estou vivo dentro de casa, eu estou vivendo. E também, se eu não estou vivendo, eu estou morto, gente. Essa questão é muito, muito delicada. Porque você pode estar dentro de casa o tempo todo, e a hora que você põe só o rostinho assim fora, você pega e vai embora. Isso aí é tudo muito relativo. E podemos pensar que ninguém vai de véspera, né? Nem o peru, porque o peru, o dia dele é na véspera. Então, tem que parar e pensar e analisar, né? Um pouco para esse lado. E aí eu vou falar aqui mais uma vez, para esse povo lindo aí que está assistindo nossa live, participando aí conosco, adquira o nosso livro, A Volta às Aulas. Aqui fala de todos os transtornos e dificuldades da aprendizagem da criança e do adolescente. Então aqui nós damos dicas, falamos como acontece, ajudamos muito com esse livro. Então, adquira ele. Na minha bio tem, na bio da Edilane tem, e de vários coautores que estão aí nas redes. Então, adquira esse livro maravilhoso e aproveite que nós estamos aí na promoção de lançamento. Aproveitem porque está divino. Tá ou não tá, amiga?
Tá maravilhoso. Inclusive, se vocês lerem com atenção o livro, vocês vão entender porque é importante que essas crianças voltem para a escola. Exato. A gente vai entender todas as questões cognitivas e os comprometimentos que eles vão ter. Exato. Então, fiquem atentos. Vale a pena, gente. É isso aí. Amiga, eu vou encerrando aqui a nossa live, dando boa noite a todo esse povo lindo e maravilhoso que esteve aí conosco. E a minha gratidão imensa a ti, por nós estarmos aqui mais uma vez juntas, conversando, falando um pouco sobre um pouco que nós entendemos e conhecemos. Isso é muito bom, maravilhoso. Um grande beijo em cada coração aí, e um beijo enorme para ti, e ó, muito amor, muito carinho, e vamos voltar às aulas, gente. Vamos lá, voltar à Por vida. favor, galera, bora para a escola, gente. É isso aí. Um beijo, amiga. Tudo de bom. Beijo, querida. Ó, beijos de luz para todo esse Beijo. povo. Beijão, galera. Beijo, Pati. Pati tá ali, ó, participando toda animada. Ó. Isso é bom, isso é Gostei. muito bom. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, amiga. Tchau, povo.